gente. Graça e paz a todo mundo. Bom dia. Estamos hoje aqui com o Luiz Antônio dos Santos, pastor e psicólogo. É um dos poucos amigos que tem coragem de ser amigo do Aguilera. Mas estamos aqui. Primeira coisa, obrigado, Luiz, por ter aceito o nosso convite, né, de estar aqui nesse papo. Primeira coisa. Segunda coisa, obrigado a todo mundo por estar aqui, quem distribuiu os convites também. Eu só vou pedir, em caso de perguntas, você fazerem no chat, para não ter aquele barulho de casa, muitas vezes acontece, fechar os microfones, que às vezes a esposa liga, ô, fulano, vem, pai, aparece aqui. Estamos em casa, né? Então, acontece. Gente, muito obrigado mais uma vez. E o tema com o pastor Luiz, saúde mental versus santidade. Com o Luiz já nos conhecemos por mais de 30 anos e temos tido uma caminhada juntos. Ele tem sido meu terapeuta, meu amigo, enfim, tudo aquilo que a gente, muitas vezes, sozinho, com o pastor, precisa, né? E uma das coisas que a gente tem vivenciado, tem compartilhado muito, o Ministério Pastoral, são as nossas pregações, né? Trocar ideias, mas uma das preocupações do Luiz e também minha é a nossa humanidade, como pastor, como membro de igreja, a nossa liberdade, que muitas vezes é castrada por N razões, né? Às vezes, com um bom interesse, né, de cuidar do testemunho, mas muitas vezes é por causa de nós mesmos, estamos cheio de problemas, de neurose, sei lá, um monte de coisas, e passamos para os outros as nossas doenças emocionais também. Então, eu, conversando aí, fiz a proposta para o Luiz, e como ele trabalha na área de saúde mental, por isso que ele me aguenta, né? Ele sabe trabalhar nessa área, então eu convidei para nós tratarmos esse assunto sobre saúde mental e santidade. Com certeza, alguns pastores que vão assistir via Facebook ou no YouTube têm assistido pessoas que vêm, às vezes, ou nós mesmos, às vezes, provocamos algumas doenças, né? Alguns temores, alguns medos. Às vezes somos mais parecidos a Moisés do que parecidos com Jesus. Então, somos mais próximos da lei do que da graça. Mas eu acho que tudo isso é um trabalho que a gente sempre precisa fazer, de se equilibrar, de saber atuar, saber agir. E também ouvir quem trabalha na área de saúde mental, né? Luiz já por 20 e tantos anos psicólogo e por 30 pastor. Então, ele tem muitas informações que, quando temos conversado, tem me ajudado bastante. Luiz, muito obrigado mais uma vez, Deus abençoe. E a sua primeira palavra aí de boas-vindas para o pessoal. Bom dia a todos, bem-vindos a esse encontro. Não sou teólogo, sou pastor, também não sou leigo, mas eu gosto de ler a Bíblia como um leigo. O leigo, ele abre a Bíblia e fala assim, Deus, fala comigo. Então, a única diferença que faz é que, às vezes, eu pego um livro da Bíblia, um capítulo, escolho, mas peço para Deus falar comigo. Nessa manhã, eu quero falar sobre essa questão da sanidade e santidade. Uma não é sem a outra. E aí eu vou tomar emprestado de um professor meu, que eu tive num curso que eu fiz na USP, aqui em São Paulo, sistemas religiosos saudáveis e não saudáveis. E aí eu vou dar um quadro comparativo entre o que é uma religiosidade saudável e o que é uma religiosidade não saudável.
E aí nós vamos, então, ter essa conversa sobre a necessidade, seja do pastor, seja do missionário ou do crente, que tem crente que não está nesse planeta. Ele não tem necessidades nenhumas, né? Nem sexo o cara faz. Ele é assexuado, né? Que, aliás, é um dos problemas, um dos pecados que a igreja, através dos séculos, elegeu como um dos maiores pecados que alguém pode cometer. Então, eu quero enfatizar esse homem que somos nós como ser humano, não apenas homem, mas ser humano. Não homem apenas no gênero, mas ser humano. E aí, vamos tentar aplicar isso ao nosso cotidiano aqui. Tá? Um texto de uma carta de Rolomei, que ele recebeu de um cliente dele, que dizia o seguinte: a doença ocorreu não só porque eu estava trabalhando demais, ou porque contraí micróbios da tuberculose, mas porque tentava ser algo que, na verdade, não era. Então, nós somos tentados a não sermos o que somos. Nós somos humus. Humanidade vem dessa coisa do humus, terra, pé na terra. O vaso é de barro. O humano, humildade, humanidade, homem. Somos santos, mas não tanto. Ou como dizia um outro professor meu, já e ainda não. Né? Todos pecaram, inclusive eu. O vaso é de barro, então o vaso quebra. Então eu tenho essa frase, sanidade e santidade. Uma não é sem a outra. Veja que uma das grandes necessidades, por isso eu tenho o Miguel como amigo, que nos torna mais humus, porque é um humus se relacionando com outro humus, é a amizade imprescindível de Jonatas e Davi. Se não fosse a amizade de Davi com Jonatas, ele não transitava livremente na casa do rei. Uma outra coisa, e aí o Miguel é meu espelho hoje, né? Que nos torna algo necessário, por exemplo, é o apoio, que não pode faltar. Miguel é meu apoio de vez em quando. Paulo e Barnabé, por exemplo, um tinha o apoio no outro. Lutero e Staupitz. Aliás, Lutero disse que todo homem deveria ter um confessor. E ele tinha isso em Melanchthon. Ele tinha um confessor. Porque confessar pecado é mais fácil, por exemplo, como pastor, eu encontrar com Miguel. E aí, Miguel? E aí, Olavo, como é que vai a igreja? E ele fala, a igreja está crescendo, está uma maravilha, a igreja, estou construindo um grande templo. Agora o pessoal não fala mais em templo, né? Estou agora fazendo uma live. Né? A questão é a seguinte, para colega, e nós temos muitos colegas, a gente conta vantagens. Para amigos e para alguém que serve de apoio para nós, a gente conta as mazelas. A gente conta os pecados da gente. Mas, para eu contar meus pecados,
eu tenho que ter ouvido, eu tenho que ter escuta. É conversação e escuta. Não é uma mera conversa, não é? Porque para anedota a gente tem um monte. Então, o Miguel pergunta da minha vida, eu conto uma piada, porque eu não quero falar da minha vida. Agora, se ele é um cara que tem escuta, ele vai falar, cara, por que você está fugindo? Eu fiz uma pergunta sobre você e você está me contando uma piada, por quê? Então, é preciso ter esse apoio no outro. É preciso ter esse amigo, porque chega um momento também que eu faço uma pergunta para mim, e o meu Deus, onde está? Cadê Deus? Não é? O meu Deus me abandonou? Eu fui abandonado pelo sagrado ou eu abandonei o sagrado? Eu gosto muito de um texto bíblico que está em João 1,6, que diz o seguinte: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. É interessante que o João, que escreveu esse livro, quando ele fala do João precursor de Jesus, ele não fala assim, houve um profeta, houve um grande homem, houve um super-homem, houve um anjo, qualquer coisa assim, enviado de Deus, cujo nome era João. Ele fala, houve um homem, houve um humus. Um outro texto que me chama a atenção é Tiago 5,17. Elias era homem. Olha como começa. Era homem. Não importa se ele orou e o sol parou, não importa se ele orou e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Isso não é importante. Porque quem fez chover não foi Elias. Foi Deus que fez chover. Mas o texto começa dizendo, Elias era humus. Elias era homem. Mas como eu tenho meus delírios de grandeza, não é? Eu quero mais do que isso. Eu quero que o Miguel fale, tu és o profeta, eis um grande homem, né? O grande servo do Senhor está aí. Um outro texto que também me chama a atenção, e desculpe, como eu não sou teólogo, eu estou tirando fora do contexto o texto, depois você examina o contexto. Mas, e fazendo os paralelos aqui, Atos 14:15 fala da síndrome de Listra. Quando Paulo e Barnabé chegam em Listra, o que é que os homens fazem lá? Fazem um culto aos deuses, não é? E aí Paulo diz, homens, por que fazeis isto? Pois nós também somos humanos, de natureza semelhante à vossa, e vos temos anunciado o evangelho para que vos afasteis dessas práticas inúteis e vos convertais ao Deus vivo que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Bom, já que não é anjo, nem é homem, então é Satanás. Vamos jogar pedra neles. E aí os caras apedrejam Paulo e Barnabé, porque os caras falavam como deuses e não aceitaram. E, de repente, eu imagino que Paulo e Barnabé lembraram da história do Herodes, o Antipas, que foi comido de vermes, não é? Porque não deu a glória a Deus. E aqui nós temos, então, esse outro texto sobre o humano. Simone Weil diz o seguinte, ao homem foi dada uma divindade imaginária, para que ele se desprenda dela
da mesma maneira que Cristo se despojou de sua divindade real. Temos uma divindade imaginária, fantasia da nossa cabeça. E ela está refletindo aqui em Filipenses 2, de 1 a 11. A Adélia Prado, poeta brasileira, escritora, diz o seguinte: o homem tem dificuldade de perdoar a Deus porque não fez Deus também. Regis de Moraes, em o seu livro chamado Estresse, ele diz o seguinte: a origem do estresse é a ignorância do sagrado, a ignorância de Deus. E para lembrar de um filósofo ateu, o Jean-Paul Sartre, ele disse: se Deus existe, onde é que eu fico? Nós queremos roubar a cena. Um outro cara que eu gostava muito, mas gosto muito dos seus escritos, Robson Cavalcante, aquele bispo anglicano lá do Recife, que já não está entre nós, ele disse o seguinte: Deus fez 3 seres, os anjos, os animais e o homem. O problema é que os crentes querem ser anjos, os incrédulos querem ser animais, mas humano mesmo ninguém quer ser. Diante disso, nós temos, talvez, ou alguns de nós, um grande desafio a enfrentarmos, que é a frustração do parecer ser. E alguns anos atrás eu li esse texto, essa frase do Ser Médico, na revista Ser Médico, que diz o seguinte: porque o médico, ele foi, entre aspas, ou não, preparado para ser o salva-vidas, preparado para ser um semideus, alguma coisa assim. E nós também, pastores, qual que é a nossa dinâmica? Pastores, missionários, a gente sai para o mundo para quê? Para salvar o mundo. E na revista Ser Médico eu li o seguinte: quanto mais cedo você tiver consciência de sua humanidade, mais cedo você lidará com suas frustrações. Então, olhando para esse cenário, né, essas questões que eu coloquei, eu gostaria, então, de me reportar ao quadro das religiões, ou da religiosidade sadia e do sistema religioso não saudável, segundo Francisco Lotufo Neto, em um dos seus textos originais da sua tese de pós-doutorado, falando sobre doenças mentais ou transtornos mentais em ministros religiosos, onde ele fez uma pesquisa entre pastores e sacerdotes, e aí ele escreveu uma tese, defendeu uma tese nesta dinâmica com esse título. Lotufo, ele fala de uma religiosidade saudável a partir do quê? De uma religiosidade intrínseca, ou seja, é a religiosidade que a gente poderia pensar na vida cristã movida pela graça de Deus, que nos chama à liberdade de ser quem somos diante de Deus, a liberdade de expressarmos quem somos diante de Deus, livremente,
no poder do Espírito e pela graça que Deus nos dá. E a religiosidade não saudável, ele vai chamá-la de religiosidade extrínseca, aquela que se dá por pressões externas. A intrínseca é livre de pressões externas e a extrínseca vive sob pressões externas. Vamos pensar, por exemplo, em Mateus 11, 28 a 30, quando Jesus fala que o fardo dele é leve e suave. Qual era o fardo que o povo carregava? Era o fardo dos fariseus, obviamente, legalista. Então, uma religiosidade saudável, ela é baseada na graça. Uma religiosidade não sadia é baseada na lei farisaica. Por exemplo, você quer ser santo, então você tem que orar mais, você tem que jejuar mais, você tem que fazer tudo aquilo que os fariseus faziam, né? Era uma religiosidade, então, dos fariseus baseada no legalismo. Então, eu diria que na religiosidade saudável, nós temos sanidade. Na religiosidade não saudável, entre aspas, nós temos santidade. Mas essa santidade, segundo os fariseus. A religiosidade saudável, nós temos humanidade. Religiosidade não saudável, nós temos os ditos ETs, né? Os anjos. E nós sabemos, eu penso, eu acho, né, que anjos não pecam. Eu penso que os animais são instintivos e penso que o homem age pela vontade, razão e emoção. Então, isso nos diferencia, inclusive, dos animais. Eles não têm cérebro, ou seja, eles não têm a inteligência que o ser humano tem. Então, agora, a gente entra na questão desse quadro que eu vou lhes apresentar, que eu carrego esse quadro onde quer que eu vá. Uma vez, na igreja onde eu sou pastor, eu terminei uma pregação e à porta, a gente gosta de ser cumprimentado, né, badalado, aquela coisa. À porta, o irmão falou assim para mim: pastor, é assim que eu gosto, que me arranque o couro, que me tire a pele. E eu fui para casa com aquela voz ecoando aos meus ouvidos. Eu quero que me arranque o couro, é isso mesmo, tem que ser assim. E uma pergunta para mim: Deus, eu estou humanizando ou esquizofrenizando o teu povo? Uma outra vez que a gente vai aprendendo é com as experiências, né? Eu saio para a porta, uma moça chega para mim, uma jovem senhora, e pergunta assim para mim: por que você grita tanto? E eu, como eu não tinha uma resposta, eu falei assim para ela: por que isso te incomoda? Aí ela só balançou a cabeça que sim e foi embora. E eu fui para casa com aquela pergunta: por que você grita tanto? Aí, lendo Paul Tournier, um médico psiquiatra suíço, ele disse o seguinte, que os gritos são os mecanismos de defesa dos fracos. E um outro alguém disse: quando o argumento for fraco, grite. Então, eu vivi nessa dinâmica até aquele dia. Depois daquele dia, eu parei de gritar um pouco. Mas vamos lá. Dentro do quadro da religiosidade saudável e não saudável, nós encontramos em Lotufo
uma estrutura e fronteira do grupo. É a primeira coisa que ele coloca no seu quadro. E aqui ele vai citar algumas coisas interessantes. Então, saudável, estrutura e fronteira do grupo. Saudável. Padrão e empatia aos que estão fora do grupo. O não saudável. Ostraciza ou condena os diferentes. O saudável, senso de humor, celebração e alegria. O não saudável, seriedade e incapacidade de rir de si próprio. O lado saudável dessa estrutura e fronteira do grupo, participação no mundo real. O não saudável encoraja a dependência. Por isso que tem tantos crentes infantis nas igrejas, por exemplo, e até pastores, que vivem na dependência do líder. A saudável, individualidade e singularidade. O não saudável impede a separação da comunidade. Você nasceu aqui, vai morrer aqui. Curiosidade sobre outras maneiras de pensar e ser. No outro lado, paranoia acerca de outros modos de pensar. Saudável, líderes conduzem as pessoas a seguir os próprios valores. O não saudável, líderes são grandiosos e voltados para o poder. Então, essa é a estrutura e fronteira do grupo saudável e não saudável. Em segundo lugar, ele coloca aspectos teológicos e filosóficos. Como é que isso funciona numa estrutura de uma religiosidade intrínseca, sadia, e de uma religiosidade extrínseca, ou não sadia? Então, a sadia, em aspectos teológicos e filosóficos, investe em valores universais. Quais são os valores universais? Todos nós temos os nossos valores e nós os valorizamos. Nossas crenças, nossa cultura. Do outro lado, foco em valores pouco duráveis. Então, você pode ver que eu admiro pessoas que tinham uma crença há 20 anos atrás, não por rigidez ou por dogmatismo, hoje ela tem a mesma religiosidade, no entanto, ela respeita os valores e as crenças do outro, não é? Mas ela é flexível. Desse outro lado, a pessoa é inflexível, e inflexível quebra. A saudável lida com os fatos inevitáveis da vida, como a doença, o câncer, as fatalidades. Do outro lado, preocupação com o grupo ou a seita. Abertura para a busca. Eu gosto muito da dúvida, porque a dúvida me faz buscar algo diferente, me instiga a querer saber. Do outro lado, sistema fechado de valores desencoraja novas verdades. Eu tive um professor que ele dizia o seguinte: escreva as coisas que você não tem tanta certeza a lápis. E quando você tiver plena certeza, escreva a caneta. O lado saudável, tolerância à ambiguidade. O não saudável, pensamento em categorias rígidas. Separa símbolos da realidade. Do outro lado, confunde símbolo e realidade. Adoração a realidades finitas. Quantas personalidades você não vê nos nossos dias sendo cultuadas?
Quem sabe um dia até você foi cultuado, até você foi valorizado de tal maneira, não é? Um dia eu ia visitar minha mãe e no final de semana eu não estaria na minha igreja. E aí uma irmã chegou para mim, pastor, mas vai ter a reunião das senhoras do grande ABC na nossa igreja, o senhor não vai estar? Falei, não, minha irmã, por que eu deveria estar se é uma reunião de senhoras? Então ela disse assim, mas o senhor tem que estar para orar, para dar abertura no culto. Eu apontei para o vice-presidente e falei, você vai estar aqui amanhã? Ele falou, vou, então você ora. Então essa questão mística, pastor expulsa demônio, pastor ora, pastor cura, pastor faz uma série de coisas, dá para nós um certo poder, e aí nos tornamos adorados. E também, do lado saudável, o último aspecto teológico e filosófico é que Deus é benévolo, Deus é bom. E do outro lado, Deus deve ser temido, pune, exige e é difícil de agradar. Eu diria que Deus não é difícil de agradar. É impossível satisfazer a Deus, porque Deus é satisfeito em si mesmo. Mas eu posso agradar a Deus, sim, se eu depender da graça. E, por fim, então, ele coloca dentro desse quadro de religiosidade sadia e não sadia, a individualidade e o crescimento pessoal. Então, primeiro, ele fala da estrutura e fronteira de grupos. Segundo, ele fala de aspectos teológicos e filosóficos. E, por fim, ele fala de individualidade e crescimento pessoal. No lado saudável, permite decisão pessoal e responsável. Eu não preciso pedir permissão para o pastor, para ninguém, para agir de modo responsável, para tomar minhas decisões, não é? Lendo Ken Bloy, Abuso Espiritual, um casal veio de uma comunidade e foi para um aconselhamento com ele, e lá na comunidade onde eles estavam, eles tinham que pedir permissão para ter filho, até quantas relações sexuais ia ter na vida. Você já pensou você ter que ligar para alguém para falar com o seu pastor sobre isso? E aí o Ken Bloy faz uma pergunta fantástica, interessante. Ele diz assim, por acaso, alguém estava com uma arma apontada para a sua cabeça para você se deixar desumanizar? Então, nessa individualidade e crescimento pessoal, permite decisão pessoal e responsável. Do outro lado, no intrínseco, induz culpa e torna o adepto incapaz de perdoar ou de ser perdoado. É um dos problemas muito graves que eu encontro na clínica, é a questão da culpa, não é? Tem a culpa verdadeira, que é aquela que Deus diz que você tem culpa, o caso de Davi, tu és este homem. Aí o que é que Davi fala? Pequei contra o Senhor. Qual a resposta de Natã em seguida? Também o Senhor perdoou o teu pecado, tirou a sua culpa. Isso é maravilhoso, não é? Mas tem muita gente se matando, se suicidando, eu diria, como tem sido uma moda de 2015 para cá. Um colega aqui se matou, mais de 2012 para cá, mais de 20 pastores se mataram, né? Possivelmente por conta de culpa, sei lá. Tem a culpa
verdadeira, que é esta, a de Davi, mas tem a culpa falsa, aquela que eu digo que você tem, eu sinto que tenho, mas ela é imposta pelo púlpito. O púlpito é um lugar de esquizofrenização. Esquizofrenizar significa cindir, dividir a mente do outro. Divisão, frenia mente. Mente dividida. Nessa individualidade e crescimento pessoal, também, do lado sadio, encoraja a aceitação do self ou do eu como imperfeito, mas em processo de crescimento. Do lado doentio, perfeccionista, não aceita as limitações humanas. Você é pecador e você vai para o inferno. Mas eu gosto de pensar que todos pecaram, inclusive eu. Também, do lado intrínseco, encoraja a liberdade humana e a autodeterminação. Do lado doentio, restringe a liberdade, sentimentos de desesperança diante dos problemas da vida. O Covid-19 está matando muita gente, mas tem gente morrendo com sintomas de Covid sem ter Covid, possivelmente. Não é? Outro dia eu vi um pastor que ele abriu a igreja, o templo, aliás, e convocou o povo para a ceia. Sabe quantas pessoas cearam na ceia dele? Ele. Sabe o que ele disse em plena pandemia, em plena quarentena, e ele já era recém-saído do hospital? Ele disse que os irmãos não tinham fé. E que se ele morresse ali, naquele momento, ele ia para o céu. Olha, eu tenho certeza do céu, só que eu tenho medo de ficar sem respirar, meu. Fornece, do lado intrínseco, fornece conforto aos que sofrem, encoraja o apoio do grupo. Do outro lado, estigmatiza quem sofre e é suspeito ou pecador. O lado sadio provê esperança e novas alternativas de crescimento. Aqui, no lado extrínseco, nosso caminho é o único. Não tem igreja melhor que a nossa, não tem povo mais perfeito que o nosso. Nós somos únicos. Venha domingo para ouvir o nosso pastor. Ele tem uma palavra de Deus para você. No outro lado, permite diferentes graus de espiritualidade, sem que haja rejeição pelo grupo. No lado extrínseco, legalista, farisaico, crescimento é visto como heresia e leva à exclusão do grupo. Então, aqui, daqui a pouquinho, eu posso apresentar um decálogo para a saúde mental e, por fim, fazer um convite a todos. Então, eu preparei isto para falar nessa manhã com você e quero lembrar que, se você não quer ser um pastor estressado, então, cuidado com o seguinte, né? Cuidado com 3 paixões espirituais colocadas pelos pais do deserto, né? Aqueles caras que viviam como quase que ermitões, mas que viviam uma vida de meditação e etc. Eles diziam assim que devemos tomar cuidado com o desejo de glória, significa que o tempo todos refletimos, que o tempo todo refletimos
no que os outros pensam de nós, por isso temos muita dificuldade. Uma segunda questão que ele coloca é paixão, que faz parte de uma paixão espiritual, é a inveja, né? A admiração, comparação e crítica, e o menosprezo que o invejoso sofre, e, por fim, o orgulho. No orgulho, não quero apenas esconder meus erros e minhas fraquezas dos outros. Quero parecer bem diante de mim mesmo. E aí, eu passo a bola para o José Miguel e depois eu falo dessas 10 regras de saúde mental da Academia de Medicina de Cleveland e faço um convite a todos nós. Bem, eu estou olhando aqui no chat, mas não temos nenhuma pergunta. Somente alguém aqui queria talvez participar diretamente, né? Mas não dá para participar via chat por causa, aliás, via microfone por causa da microfonia, né? Então, a gente pede desculpa. Não tendo nenhuma pergunta, né? Mas é interessante esse quadro que você colocou, né? Eu acho que a gente precisa fazer uma imagem e colocar na parede de casa do escritor para poder sempre estar vendo. Falar, não, estou tentando para o lado saudável. Mas vamos ver aí o decálogo do Luiz, né? Luiz Moisés. Eu lembro uma vez, Miguel, que a consciência da minha humanidade através de um grupo foi muito importante. Eu estava num grupo era mentoria, um amigo que fazia um grupo de pastores e ele nos convidava a uma leitura bíblica, depois 20 minutos de silêncio. Uma verdadeira tortura, 20 minutos de silêncio. Mas um dia daqueles encontros, eu dormi e, de repente, era um grupo de umas 15 pessoas, 15 pastores lá, eu dormi e eu acordei com o meu ronco. E a atitude dele, ela foi uma atitude intrínseca, que eu acordei, olhei para os lados, vi todo mundo de boca fechada, olhando para mim, e o líder da mentoria disse assim: você estava com muito sono. E você dormiu. Eu que de imediato acordei com a culpa neurótica, um sentimento de culpa. Agora esses caras vão me massacrar ou vão rir da minha cara. Mas aquele homem, com aquela serenidade, olhou para mim e só disse isso: você estava com muito sono, você dormiu. E eu saí daquele encontro assim, santificado, santo, com sanidade mental, enfim. Bom, o decálogo de saúde mental da Academia de Medicina de Cleveland diz o seguinte para nós: tenha um passatempo, adquira ocupações que absorvam interesses, esportes, passeio ao ar livre, praia, montanha, fazenda, são os melhores para quem pode. Desenvolva uma filosofia de vida, adaptar ao ambiente social e espiritual.
Eu conheço gente que tem culpa só de pensar em lazer. Compartilhe seus sentimentos. Mantenha companheiros que o desejem pensamento e sentimentos. Uma coisa é eu falar para Miguel assim, eu estou chateado. Outra coisa é eu falar, eu estou com raiva. John Power, ele citou pelo menos 206 tipos de sentimentos que nos habitam. Em quinto lugar, enfrente seus temores, analise-os à luz do dia, afaste os fantasmas, equilibre a fantasia com os fatos, sonhe, mas haja, deseje, mas construa, imagine, mas sempre encare a realidade. Desconfie dos atrativos de fuga. Seja lá o que for, seja álcool, seja ópio, barbitúricos, são comprovados falsos amigos. Você e eu precisamos de pessoas. Pessoas com quem nós temos encontros. Faça exercícios. Nade, ande, faça sexo. Sexo é bom para... é anti-estresse. Mas, olha o 8º que diz, ame, mas sabiamente. O sexo é chama que sem controle pode queimar, mas bem guiado é tocha que ilumina para sempre. Não mergulhe nos turbilhões das preocupações ou do trabalho. Peça auxílio. O médico, o especialista, o psicólogo ajudará, o amigo. Compartilhe a sua vida com você. Espere no tempo. Seja paciente e esperançoso. O tempo é um grande remédio. E aí, eu faço um convite para nós. Pois fica decretado, a partir de hoje, que pastor, missionário, líder, é gente também. Sofre e chora, mas sente, ama e sente. E às vezes precisa falar. O olhar atento, o ouvido aberto, escutando a tristeza do outro, quando às vezes a tristeza maior está dentro do seu peito. Quanto a mim, fico triste e fico alegre. E sinto raiva também. Sou de carne e sou de osso. E quero que você saiba isso de mim. E agora que já sabe que eu quer falar de você para mim, nós somos instigados a ser gente, a ser humanos. Nada mais do que isso. Se alguém, de repente, quiser esse material e outros, se quiser anotar meu e-mail ou meu WhatsApp, eu mando para você. O WhatsApp é 11 9 9863 5146. 11 9 9863 5146. E o e-mail é psicologia.ser@gmail.com. psicologia.ser@gmail.com. Então, é isso que eu queria compartilhar. Se alguém ainda quiser fazer alguma pergunta, passo a palavra ao José Miguel. Bom, gente, eu acho, não sei se todo mundo fez ou vai fazer como eu fiz, na medida que
o Luiz ia falando aqui a listinha, né? Tanto a lista da mente saudável, ou a religião saudável e a doentia, eu ia pensando na minha prática, né? E a gente tem que ir acertando muita coisa, né? E também com esse decálogo aí. Bom, não tem nenhuma pergunta, mas eu vou abrir, né? Já que temos poucos aqui. Se você quer fazer uma pergunta ao vivo, sinta-se à vontade. O Luiz aceita todo tipo de pergunta. E aceita E o também Miguel dinheiro. responde. E aceita também dinheiro. Yes. Tá bom. Bom, tá todo mundo acanhado aí. Ô, Miguel. Eu queria perguntar, colocar, de certa forma, esse movimento que a gente tem dessa questão que a gente qualifica como neopentecostal, né? Essa questão da prosperidade, do sucesso e tudo, isso contribuiu para criar essa personalidade do super-herói, do centro das atenções, essa espiritualidade meio doentia, em que você tem que fazer algumas coisas para que o canal de bênçãos flua livremente em sua direção, enfim, essas concepções. Como é que isso é visto? Se isso também faz parte dessa mentalidade doentia, essa questão do você pode, você vai chegar lá, você consegue, se fizer as coisas de certa, se tiver fé, a fé correta, enfim, esse é o peso. O Luiz pode falar um pouquinho sobre isso? Eu creio que sim, porque todos nós queremos ter significado, né? Ou queremos significar. Só que quem me dá significado, muitas vezes, não sou eu, é o outro. Para que o outro me dê significado, eu tenho que fazer alguma coisa que, por exemplo, seja fantástica, né? Seja sui generis. Ninguém quer viver o cotidiano, né? Ninguém quer viver o comum da vida. A gente tem que fazer alguma coisa que, hoje, principalmente, que dê sentido, né? E esse sentido é para o outro. Só que, como eu significo sobre o outro, meu significado está sobre o outro, então eu tenho que, como a gente ouve muito aí, e o meu legado? Tem que deixar um legado, não é? Um grande homem, o grandioso, ele orava e as coisas aconteciam, né? Outro dia eu estava num congresso e o cara falava o seguinte, que durante anos ele falava sobre ampliação do templo da igreja, porque já não cabia mais. E os irmãos sempre falavam assim, olha, pastor, mas a gente não tem dinheiro, não sei o quê. Aí um dia ele falou assim, olha, Deus me falou. Ele falou, Deus me falou, foi a revelação. Aí Deus falou, acabou. A igreja nunca mais deixou de ser, nunca mais foi aquela. Então o cara falou, olha, é só falar que Deus falou. Então, os neuróticos atuais, eles falam em nome de Deus. Né? Outro dia mandaram uma profecia para eu analisar, olha só. Aí o cara falava assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Aí, legal. Aí ele começou a dar a profecia dele na internet, o cara está lá nos Estados Unidos, tal. Aí ele fala assim, vai morrer uma grande celebridade no Brasil. E o Brasil vai passar por um momento muito crítico. Isso em plena quarentena já, né? Só que eu não posso falar
quem é a celebridade, que isso é falta de ética. Eu tenho que ser ético. Aí a pessoa que me mandou o vídeo, eu falei assim, meu querido, é o seguinte, os profetas da Bíblia, quando os caras abriam a boca para falar em nome de Deus, ou eles eram mortos, ou eles eram perseguidos. Elias foi perseguido, Jeremias foi perseguido. Qual que é desse cara? Não é questão de ética, ele não quer pôr o pescoço dele na guilhotina. A outra coisa, a celebridade já morreu, Isaías 6. Não tem celebridade, morre todo dia. Então, eu diria que isso promove doenças, sim, porque o povo, as pessoas querem o céu na terra. Esse é o problema da prosperidade. Eu gosto de uma frase de uma entrevista que o Russell Shedd deu há alguns anos atrás, que perguntaram, falando sobre prosperidade, ele falou o seguinte: quem quer prosperidade, peça um câncer para Deus. Então, o cara que fez a entrevista perguntou: se eu está propondo que para ser próspero eu tenho que morrer? Ele falou: sim, porque só no céu que a gente vai ter o galardão, não é aqui na terra. Os caras querem o céu na terra, querem o galardão aqui. Né? Ninguém quer passar por sofrimento. Então, não sei se eu te respondi, Olavo, mas eu vejo mais ou menos por aí. Né? Ninguém fala de obediência, mas prosperidade sim. Né? Todo mundo fala de promessa. Aliás, todos os dias, né? Quem é de nós que não recebe uma figurinha com um texto bíblico com uma promessa? Eu nunca recebi um texto bíblico assim, seu hipócrita e fariseu. Fale a verdade, deixa a mentira, despoje-se do velho homem. Nunca vi isso. Revista-se do novo homem que se refaz. Nunca vi isso. Né? Obedeça, qualquer coisa assim, não ouço. É só prosperidade, só benção. É benção para cá, é benção para lá. E... é isso aí. Tá certo. Valeu, Luiz. Obrigado. Bom, gente, obrigado por ter ficado aqui com a gente. Lá no canal nosso, lá no YouTube, você pode procurar pelo nome do Luiz, que vai achar, né, entrevista com o Dr. Luiz Antônio dos Santos. Se você quer ouvir de novo, enfim. Obrigado, minha gente. Luiz. Obrigado, Miguel. Só a palavra final e depois damos encerramento. Eu diria que eu preciso, cada dia, ser mais aquilo que eu de fato sou. Humano. Gente. É difícil olhar para o meu próprio esterco. Né? Então, eu preciso olhar para aquilo que eu sou e ver que eu vou crescer na relação com o outro. É o outro que me faz crescer. Por exemplo, Miguel não é grande coisa, mas é o meu espelho. Luiz não é grande coisa, mas ele é o alter ego de muita gente. É isso que a gente é. A gente é o alter ego do outro, a gente é o parceiro do outro. Né? E aí a gente se torna amigo. Eu me torno gente cada dia. Outro dia eu escrevi um poema, um dia que eu estava muito perdido, e eu escrevi o seguinte: sinto-me menos do que sou para ser e fazer o demais que esperam de mim. O que posso fazer para ser demais? Para fazer o demais que esperam de mim. Eu não sou demais, eu sou de menos. Né? Ninguém é demais. Alguém disse que o que é demais sobra. É só isso. Então, querem que eu seja mais santo? Eu só sou santo, se é que sou. Querem que eu seja humano demais? Eu só sou humano, se é que sou. Então, eu não sou demais. Né? Eu quero ser o que sou.
E como disse o apóstolo Paulo, sou o que sou pela graça de Deus. Paulo tinha um espinho na carne dele, eu também tenho o meu. Ele tinha, então, o seu calcanhar de Aquiles, eu também tenho o meu. Ele tinha o seu espinho na carne, eu também tenho o meu. E cada um tem seu espinho, e todos nós, enfim, temos que ter consciência de qual é o nosso espinho, né? Para a gente não espetar o outro, né? Eu tenho que saber qual é o meu espinho para eu não espetar o outro. Aí. Gente, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Luiz, mais uma vez, obrigado.